feche seus olhos. Não perca esse momento. Continue nessa atmosfera de adoração. Não perca a sua atenção, não se distraia. Continue com seus olhos fechados. E eu quero que você comece a falar com Jesus. Eu não vou orar por você, eu vou orar com você. Eu quero que você diga para Jesus essa noite: como é que está o seu coração? E como é que você chegou aqui esta noite? Eu quero que você diga se Ele é bem-vindo neste lugar ou se Ele não é bem-vindo aqui. Comece a falar com Ele. Vamos, abra sua boca. Comece a falar com Jesus. Comece a convidar Jesus para esta reunião. Diga para Ele que Ele é bem-vindo. Diga para Ele que Ele pode habitar em você. Diga para Ele que as portas da sua casa estão abertas. Diga para Ele que o seu coração está aberto. Diga para Ele que a sua mente está aberta. Diga para Ele que a sua família quer recebê-lo neste momento. Diga para Ele que esta casa está aberta para Ele entrar. Jesus, não há ninguém mais importante aqui do que o Senhor. Não há ninguém aqui mais importante, papai. E não há nada melhor neste momento do que a tua presença. Não existe aqui nada mais importante do que a tua presença. Jesus, o Senhor é bem-vindo aqui. Nós invocamos o teu nome. Começa a trabalhar neste coração agora, Pai. Começa a trabalhar nessas pessoas que entraram aqui desanimadas, sem esperança, frustradas, preocupadas, ansiosas com a vida, carregando muitos fardos. Vá de encontro a essas pessoas agora, Senhor. Nós dedicamos toda a nossa atenção ao Senhor e à Tua Palavra neste momento. Não existe nenhuma distração, não existe nada que vai tomar a nossa atenção, o nosso tempo além do Senhor. E a única coisa que eu peço é: Jesus, derrama sobre nós unção, poder, autoridade, cura, libertação e a Tua Palavra. Fala conosco de uma maneira muito especial. Toca o coração de cada um, é o que eu te peço nessa noite. Em Teu nome, Jesus. Amém. Paz do Senhor a todos. Amém? Estão vivos, gente? Então vamos até meia-noite. Amanhã tem EBD, então vamos até às 11h50. Abra sua Bíblia comigo, livro de 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, e versículo 1. Livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Se puder colocar isso. Esta é a história de quando o Senhor levou Elias aos céus em meio a um redemoinho. Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho ordenou-lhe Elias: aguarda aqui mesmo, porque Yahvé, o Senhor, está me mandando a Betel. No entanto, Eliseu respondeu: tão certo como vive Yahvé, o Senhor, e como tu vives, não te deixarei. E por isso desceram juntos para Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e indagaram: sabes que hoje o Senhor vai levar o teu mestre para o céu, separando-o de ti? Ao que prontamente disse Eliseu: sei, calai-vos. Então Elias ordenou: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor está me enviando até Jericó. Mas ele respondeu: juro por Yahvé, o nome do Senhor, e por tua vida, que não me separarei de ti. E assim desceram juntos a Jericó. Os irmãos seguidores dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e questionaram-lhe: sabes que hoje o Senhor vai levar o teu mestre por sobre a tua cabeça para o céu? E ele replicou: sim, eu sei, mas não fale mais sobre isso. Em seguida Elias lhe disse: espere aqui, porque Yahvé está me enviando ao rio Jordão.
Mas ele contestou: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei seguir só. E sendo assim, ambos partiram juntos. 50 discípulos dos profetas foram também e ficaram observando à distância o que se passava quando Elias e Eliseu se detiveram à beira do rio Jordão. Então Elias tomou seu manto, dobrou-o, bateu nas águas com ele, as quais imediatamente se dividiram, e os dois atravessaram sobre uma terra seca. Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: peço-te como herança, porção dobrada do teu poder espiritual. Então Elias respondeu: é verdade, pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Então, enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo, puxado por cavalos em chamas, separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém? Pode se sentar. Toda palavra de Deus tem um propósito a ser estabelecido. E para que a gente entenda esse propósito, Deus estabelece também princípios. E hoje eu quero falar de 4 princípios de Deus. Mas para que você receba essa palavra, talvez algumas coisas precisam, antes da palavra, mudar no seu coração. E eu creio que Jesus tem poder para mudar algumas coisas. Eu creio que Jesus está colocando as coisas no seu devido lugar e alinhando os céus e a terra, o nosso coração com o coração dele, a nossa vontade com a vontade de Deus. E é assim que nós caminhamos, até que ele volte para nos ensinar ainda mais coisas sobre a eternidade. Todos vocês conhecem a história de Jacó. Dizem que Jacó foi um grande trapaceiro nos tempos antigos. Alguns dizem que o mundo é dos espertos. Concordo, em partes. Porque a palavra diz que, no fim, os mansos herdarão a terra, e não os espertos. Mas temporariamente diria que eles levam uma vantagem sobre os bonzinhos. Os espertos sempre estão na frente, tentando tirar vantagem dos outros. Às vezes consegue, às vezes não. E Jacó era um cara que não se podia confiar muito nele. Às vezes prometia uma coisa, fazia outra. E às vezes trapaceava dentro da sua própria família. Todos vocês conhecem a história dele. O nome dele era suplantador. Aquele que suplanta, aquele que passa por cima, aquele que engana. Jacó, junto com a sua mãe, tramou para que o seu próprio irmão perdesse o direito de primogenitura e passasse para ele. Algo que era totalmente desnecessário, uma vez que Deus, desde o nascimento de Jacó, já tinha dito que o maior, que era Esaú, serviria ao menor. Então a bênção já estava sobre Jacó. Mas o ser humano sempre quer dar um jeitinho nas coisas de Deus e criar atalhos em caminhos que Deus não utiliza. Deus não precisa de atalhos, porque Ele conhece todo o trajeto. Então, quando Jacó criou esse atalho, ele causou uma situação muito complicada na sua família e ele teve que fugir da sua casa. Ele não teve uma festa de despedida, não fizeram uma festa para ele, ele não deu um beijo no seu aba, no seu pai, ele não se despediu da sua mãe, muito menos do seu irmão Esaú. Ele não foi despedido com festa, com cânticos, com harpa, com música. Muito pelo contrário. Jacó saiu brigado de casa. O seu irmão, irado com ele, muito revoltado pelo que ele fez. A sua mãe, muito preocupada, se Esaú encontrasse Jacó, iria matá-lo. E o coração do seu pai, Isaque, também muito triste pela tramóia que o seu próprio filho fez, tentando enganar o seu próprio pai. Jacó fugiu, foi para a terra do seu tio, chamado Labão, trabalhou ali por muitos anos, aproximadamente 20 anos ele ficou ali trabalhando.
Até que um dia ele disse: eu preciso voltar para casa. Eu preciso retornar. Eu não sou daqui, eu não pertenço a este lugar. Eu preciso voltar para minha casa, para minha origem. Eu preciso retornar para o lugar de onde eu vim. Eu preciso realinhar algumas coisas. Eu preciso restabelecer algumas coisas. Eu preciso encontrar minha família. Eu preciso encontrar meus pais. Eu preciso dar um abraço neles. Mas no caminho de volta, quando ele estava voltando, né, Jacó, quando foi para a casa de Labão, era muito pobre. Ele só tinha roupa e o cajado, mas ele voltou, muitos servos e servas. Ele tinha ouro, prata, tinha muitos animais, enfim, voltou rico. O cara ganhou na lota, voltou ricaço. Mas quando ele estava passando o rio, atravessando o rio, um dos mensageiros dele disse assim: Jacó, tem uma notícia para você. A gente foi informado que Esaú, seu irmão, está vindo ao nosso encontro. E com ele 400 soldados do exército de Esaú. Jacó falou: coloca as mulheres e as crianças na frente. Pega os melhores presentes e deem às mulheres. E quando Esaú encontrá-las primeiro, diga que este presente é para ele, do seu servo Jacó. E eu vou atrás. Quem sabe, quando o meu irmão me encontrar, ele não me mate e tenha misericórdia de mim. E assim Jacó fez. Mais uma vez, tentando tramar, tentando criar uma situação, um atalho, quando não era para ter esse atalho. Mas Deus trabalha por caminhos e projetos. E naquela noite, ali no Val de Jaboque, Deus teve um encontro com Jacó. E transformou não só o nome dele, mas toda a personalidade de Jacó foi alterada naquela noite. E então ele passou de suplantador para Israel, príncipe de Deus. Claro, apanhou um pouco, saiu mancando, ficou uma marca nele, mas ele foi curado. Sabe o que eu gostaria de ministrar nessa noite? Antes da palavra, todos nós, eu e você, um dia teremos que voltar para casa e encontrar aqueles a quem nós ferimos ou aquele pelos quais nós fomos feridos e que nos causaram feridas. E o perdão, ele é uma das maiores armas no mundo espiritual, tanto para libertar quanto para aprisionar pessoas. Observe que Jacó passou 20 anos sem ver o seu irmão, 20 anos distante, 20 anos sem um diálogo, 20 anos sem conversar com ele, 20 anos sem ver a face do seu irmão. Mas quando ele disse: eu preciso voltar para casa, toda a história veio novamente à sua mente e ao seu coração. Porque o mesmo Deus da terra de Jacó era o Deus da terra de Labão, era o Deus de Israel, era o Deus de todo o mundo. E nós não podemos colocar as coisas para debaixo do tapete. Nós temos que tratar. Temos que tratar. A psicologia diz que o tempo vai curar. A ciência diz que o remédio vai curar. Os médicos dizem que tratamento vai curar. O tempo vai passar. Você vai esquecer. Mas isso não é verdade. Você precisa perdoar e pedir perdão. Talvez nessa noite você seja um Jacó. Eu digo isso com experiência, porque eu passei muitos anos da minha vida, bom, não tantos assim, porque eu sou cringe, mas eu só tenho 27 anos. O Yuri estava me zoando, cadê o Yuri? Estava me zoando porque eu falei mocidade. É tão cringe assim falar mocidade, a juventude agora? Não? E qual que é o coletivo de jovens? Seu cringe. Tudo bem, gente, eu uso sapatênis e tomo café durante o dia. Qual que é o problema? Eu nasci em 94, tá? Não sou tão velho assim. 6 de abril de 1994. E eu passei alguns anos da minha vida muito magoado com meu pai.
Eu não tinha um relacionamento com ele, não conversava com meu pai. Eu conversava, mas a gente não tinha um relacionamento de pai e filho. E algumas coisas precisaram ser tratadas no meu coração, porque eu estava transferindo essa falta de perdão e esses problemas no relacionamento com o meu pai para o meu relacionamento com Deus. E era isso que o inimigo queria. Ele queria que eu não liberasse perdão, que eu retivesse a mágoa do meu pai, para que isso impedisse de um relacionamento com Deus. Mas graças a Deus eu fui liberto disso. Liberei perdão, pedi perdão para ele também, se tinha feito alguma coisa. Meu pai era uma pessoa muito ranzinza, muito estressada, muito brava. Ele era muito complicado de se chegar nele, de abrir o coração dele, porque ele também tinha muitas feridas do pai dele. Coisas que precisavam ser tratadas, que foram passando e não foram tratadas, mas o poder do perdão quebrou muitas coisas na minha casa. E depois daquilo, eu fui abençoado em muitas áreas. O meu ministério avançou pelo poder do perdão. Então talvez você hoje seja um Jacó. Você talvez está há muito tempo trabalhando em uma coisa e não vê progresso. Parece que está andando em círculos. E quando eu falo de perdão, automaticamente vem alguém no seu coração que o Espírito Santo coloca, porque você precisa pedir perdão para essa pessoa, ou você precisa receber perdão dessa pessoa, mesmo que você não tenha ferido ela, foi ferido por ela talvez, mas você precisa liberar perdão. E antes de eu ministrar essa palavra, eu quero orar por você. Você pode ficar no seu lugar mesmo, mas eu preciso que você levante sua mão, se você precisa de uma oração para liberar perdão, ou que você precisa receber perdão de alguém. Eu quero orar por você agora. Tem alguém aqui nessa situação? Faz assim com sua mão. Tem ali, tem mais, sim. Quantos mais? Faz assim com a mão. Eu quero orar por você. Aqui. Fica de pé. Fica de pé, por favor. Os que levantaram a mão. Amém. Tem mais? Quem mais precisa receber essa oração? Mais lá atrás. Lá. Alguém mais? Lá tem mais uma moça. Quem mais precisa dessa oração do perdão? Liberar perdão, receber perdão. Alguém mais carrega mágoas profundas, problema com os pais, mágoas dos pais, mágoas de familiares. Talvez você não se perdoa, precisa liberar perdão para si mesmo. Quem mais precisa dessa oração? Faz assim com a mão, fica de pé. Tem mais um lá. Quem mais? Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Jesus, neste momento, Pai, não pelo meu poder, mas por quem Tu és, pela autoridade que tem no Seu nome e pelo poder que há no Seu sangue, eu oro por essas pessoas. Pai, o Senhor sabe do meu passado com este tema de mágoas e perdão, e eu sei do que o Senhor fez na minha vida. E eu sei que quando o Senhor entrou nessa situação e eu consegui liberar perdão e receber perdão, eu fui liberto. Era como se eu estivesse preso, literalmente em cadeias, em correntes, e eu fui liberto, eu fui livre pelo Teu poder. E eu peço neste momento, Jesus, que o Senhor vá de encontro com essas pessoas que levantaram as mãos, e talvez aqueles que estão sentados precisam também. Vá com ele, vá de encontro a eles, Pai, com um bálsamo de perdão. Que eles possam, dê a eles uma oportunidade. Cure-os, Pai. Sare as suas feridas. Que o Senhor os perdoe se for necessário. Faça eles liberarem perdão, receberem perdão. Que eles possam encontrar com essa pessoa e restabelecer relacionamentos. Restabelecer relacionamentos, Papai. E serem verdadeiramente livres. Não é o tempo que vai curá-los, é o Senhor. E eu peço que o Senhor neste momento entre nesses corações e faça um trabalho aí dentro, Papai, porque só o Senhor conhece o profundo de cada um, sabe a necessidade de cada um, sabe o perdão que precisa liberar ou o perdão que precisa receber.
E eu peço pela tua operação neste momento, confiando no teu agir e no teu poder, em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus abençoe vocês. Os 4 princípios de Deus. Eu vejo que os jovens hoje, vocês não são cringe, né, gente? A gente tem millennials e tem a geração Z agora, né, que usa calça moletom com um negócio estranho de apertar no fim e tênis Vans. Respeito. Diferente. A geração Z tem suas coisas, né, Rafinha? Mas tudo que é vivo e orgânico obedece a um ciclo. Tudo na vida tem um ciclo. Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 1, existe que para todos os propósitos estabelecidos debaixo dos céus existe um tempo. Existe um tempo para todo propósito. Tempo de nascer, tempo de morrer, plantar, colher, enfim. Existe um tempo para todas as coisas, um ciclo para todas as coisas. Para você nascer e para você morrer. E a diferença entre o momento que nós nascemos e o momento em que nós morremos é o que nós construímos aqui para colher na eternidade. E dentro desse ciclo da vida, desse jogo engraçado chamado vida, nós temos princípios estabelecidos por Deus para alcançar propósitos. Eu vejo que os jovens hoje estão muito perdidos. Eles não sabem a faculdade que vai fazer, não sabem a profissão que vai ter, não sabem o que Deus quer com ele, não sabem qual é o propósito dele na terra, não sabem o que Deus quer dele aqui, o que Deus vai fazer nele, através dele, o que ele vai estudar, o que ele vai trabalhar, se ele vai formar família, se não vai. Os jovens estão muito perdidos, como ovelhas sem pastor. Hoje eu estava na aula de inglês de manhã, e as moças ali, todas na idade de fazer Enem, vestibular, 2º, 3º ano do ensino médio. O professor perguntou a todas: vocês já sabem o que vocês querem fazer de profissão? Não. Vocês já sabem a faculdade que vocês querem fazer? Não. Vocês sabem o que vocês querem trabalhar? Não, não sei. Parece que é uma geração que perdeu o propósito, que não entende a sua missão, perdeu os propósitos, não sabe para que está aqui, não sabe o que Deus quer com você. Você sabe o que Deus quer para a sua vida? Você sabe o propósito de Deus para você? Eu não estou falando do propósito de Deus para a igreja no geral, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer foi batizado será salvo, mas o que não crer já está condenado. Propósitos para a igreja: ide, curar enfermos, expulsar demônios. Propósito para a igreja, coletivo. Você pode fazer parte disso, mas não necessariamente para você. Deus tem um propósito especificamente para você, um plano para você. Outro pode fazer, pior ou melhor, porque a obra de Deus não para. Mas Deus tem um propósito com você. E antes da gente executar esse propósito, antes da gente viver o novo de Deus, antes da gente viver os planos de Deus, a gente precisa passar por pelo menos 4 cidades. Repita comigo: Gilgal, Betel, Jericó. 3 cidades e um rio, Jordão. O ministério de Elias estava terminando. E como todo sábio líder, ele preparou um substituto. Sábio é aquele que trabalha para Deus. E mais sábio ainda é aquele que prepara alguém para sucedê-lo quando o seu ciclo se encerrar. E Elias, como um grande profeta, um homem de Deus, alguém sábio, alguém preparado, alguém versado nas Escrituras, não era um tolo, não era um nécio. Ele preparou um discípulo chamado Eliseu e falou: Eliseu, o negócio é o seguinte, meu tempo está indo, o Senhor falou comigo, Ele vai me recolher. Eu não vou morrer, vou ser arrebatado. Olha que privilégio. Apesar que eu acho que esse é um privilégio que todos nós viveremos, essa geração não passará. E chegando ao dia em que Elias foi arrebatado, ele pegou Eliseu, colocou do lado dele e falou: Eliseu, a gente precisa passar por alguns lugares. Nós precisamos passar por alguns processos. E a primeira cidade que Elias parou foi Gilgal.
E se você abrir lá em Josué capítulo 2, coloca na tela para mim, Josué 2. Não, Josué 5. Josué 5, 2 e 9. 5, 2, coloca para mim aí, por favor. Lá em Josué capítulo 5 e versículo 2. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedras e torna a circuncidar os filhos de Israel. Coloca o versículo 9. Versículo 9, por favor. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi sobre vós o opróbrio, olha a linguagem, né? A vergonha do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Todos nós precisamos passar pela cidade de Gilgal. E o que significa isso? Eu nem sei onde é essa cidade, mas porque eu fui na capital de São Paulo, Curitiba. Onde fica Gilgal? Gilgal não é um lugar, é um processo. Tratamento com a carne. Quando o povo estava subindo do Egito, Deus falou: ninguém vai entrar na terra sem antes circuncidar. Passa faca em todo mundo. Então vamos embora. Prepara as facas aí, vamos operar todos os homens. Todos os homens acima de 18 se apresentam, vamos passar faca em todo mundo. E este processo da circuncisão deixa uma marca na carne. E todos nós precisamos passar por esse tratamento da carne. Nós temos que passar por Gilgal. Eu não sei você, mas eu conheço alguns crentes que são carnais. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 3, dizendo assim: gostaria de falar a vocês como homens espirituais, mas não posso, porque vós sois carnais. Gostaria de dar a vocês alimento sólido, mas não posso, tem que dar leite, porque vocês não são espirituais, vocês são carnais. Então nós entendemos, em 1 Coríntios capítulo 3, pela palavra do apóstolo Paulo, é que existem crentes, mas existem crentes carnais. E esses crentes carnais é um problema. Só causa problema na igreja. Primeiro que o homem carnal, o crente carnal, ele não entende a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é espiritual. Porque João capítulo 4 diz que Deus é espírito. Então a palavra de Deus é espiritual e só é discernida no nosso espírito. E só tem acesso ao discernimento da palavra de Deus o homem espiritual. O homem carnal não entende a palavra. O homem carnal entende a palavra de Deus pelas suas emoções e pela sua carnalidade. E deixa eu te ensinar um negócio. Deus não planta nada nas emoções. Ele semeia no espírito. Nasce no espírito, é discernido no espírito. Cresce no espírito e depois atinge todas as áreas da nossa vida, incluindo as emoções. Mas as emoções não é a base do nosso relacionamento com Deus, e sim o espírito, porque Deus é espírito. Por isso que nós temos um espírito dentro de nós para se comunicar com Deus. Os crentes carnais, eles criam todo tipo de problema dentro da igreja: divisão, contenda, fofoca, diz que me diz que. E muitos são também imorais. Imoralidade sexual acontece muito entre os jovens. Casais de namorados que dormem juntos como se fossem casados. Penso que está tudo bem. Eles acham que tem um problema. Eles acham que eles precisam de terapia. Eles acham que precisa conversar. Estou enfrentando um problema. Sabe como é que é, Rafa? Eu não consigo parar de dormir com a minha namorada. Então termina o namoro. Se você não consegue parar de dormir com ela e ela não consegue parar de dormir com você, termina o namoro. É melhor subir para o céu solteiro do que descer para o inferno namorando. Você não precisa desabafar. Você não precisa de tratamento. Você precisa se arrepender dos seus pecados. E se ninguém te disse isso até hoje, e passaram a mão na tua cabeça dizendo: ai, coitadinho, por causa disso, por causa daquilo, são as necessidades da carne. Eu estou aqui para te dizer que se você não passar pela cidade de Gilgal, se a sua carne não for tratada, se você for um crente carnal, você não terá herança no reino dos céus. Muito pelo contrário, você será deixado de fora,
como disse Jesus. Você precisa se arrepender. Se você é um crente carnal, você precisa entregar as suas vontades, as suas paixões mundanas, o seu mundanismo ao Senhor Jesus, dizer: Senhor, me liberta disso. Eu não quero viver dessa maneira, não. Eu não quero ser dominado pela minha carne, eu não quero ser dominado pelas minhas paixões, eu não quero ser dominado pelos meus sentimentos, mas eu quero ser livre da minha carnalidade. Me faz passar por Gilgal. Passa a faca espiritual na minha carne, Senhor, e arranca toda essa carnalidade dentro de mim, porque eu não quero viver dessa maneira. Há muitos jovens hoje que filosofam o pecado. E eles têm desculpa para tudo. Eu reconheço que essa é uma geração mais inteligente do que a última. Ou pelo menos mais questionadora. Hoje, qualquer coisa que você fala, as pessoas perguntam por quê. Elas não aceitam as verdades. Sempre tem que ter um porquê e uma explicação. Elas perguntam por quê. Tudo bem, até certo ponto isso é válido. Mas a veracidade das Escrituras Sagradas nunca deve ser colocada em xeque. Ainda que seja pelo maior teólogo do planeta, o maior filósofo, o maior cientista, o cara que pisou na lua. Se Jesus me diz que é errado, é errado. E se Jesus me diz que eu devo fazer, e que eu não devo fazer, eu não devo fazer. Porque a autoridade de Jesus está em cima da ciência, da NASA, do planeta, de tudo. Eu ainda sirvo um Jesus que tem autoridade no céu, na terra, debaixo da terra e até no inferno, se precisar. E se Ele diz para mim sim, é sim. Se Ele diz não para mim, é não também. O que é pecado ainda é pecado, e o que você está fazendo, se você está fazendo na carnalidade, você está errado. Você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa confessar os seus pecados, você precisa pedir perdão a Jesus, se arrepender e ter uma nova vida no Senhor. Não existe desculpa. Eu imagino a choradeira que vai ser no trono branco. Mas, Senhor, aconteceu isso, o Senhor sabe como é que é, eu não aguentava a vontade. Não sei nem quem você é. Eu não te conheço. Fique longe de mim, todos aqueles que praticais a iniquidade. Quando nós passamos por Gilgal, nós entendemos que um dos processos que Deus estabelece na vida do cristão para alcançar o propósito dele na nossa vida é o tratamento da nossa carne. Você tem que deixar de ser carnal e começar a ser espiritual. A sua carne não pode te dominar. Você não pode ser escravo dos teus próprios desejos. Você tem que ser escravo de Cristo. Cristo nos comprou por um alto preço para nos fazer livre. A cruz de Cristo, que era para ser uma vergonha e um motivo de zombaria para todo mundo, se tornou para nós um motivo de libertação, de cura, de renovo, de novidade de vida. Agora nós somos livres, nós não somos mais escravos do pecado. Você não é mais escravo da sua carnalidade. Você é livre. Mas você precisa passar pela cidade de Gilgal. Eliseu falou: fica aqui, Elias, não quero você comigo lá. Ele falou: vou passar, vou contigo até o fim. Então vamos. E depois, o que acontece? Vamos para a cidade de Betel. Talvez vocês não se lembrem, mas em Gênesis capítulo 12, Deus fez uma chamada a Abraão e falou: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão creu. Ele era meio doido, mas ele creu. Deus gosta dos doidos. Ele creu e foi. Tudo bem, levou o pai e o sobrinho, que depois deu um grande prejuízo para ele. Mas isso são detalhes, né? O ser humano sempre querendo criar atalhos nos caminhos de Deus. E Abraão saiu e percorreu a terra. E a palavra do Senhor diz que ele saiu da Caldeia, percorreu algumas cidades, e quando ele chegou na cidade de Betel, Gênesis capítulo 12, ele estabeleceu um altar ao Senhor. E ali ele invocou o nome do Senhor, o único Deus. Quando nós deixamos a carne de lado, nós passamos pela cidade de Gilgal, nós temos que chegar em Betel e abandonar todos os deuses dos caldeus. Toda a idolatria nós temos que deixar para trás e estabelecer um altar para Deus na nossa vida. Como é que está o altar de adoração a Deus na sua vida esta noite?
está bem construído, está bem firmado, está bem estabelecido, as bases deles estão bem fortes, as pedras estão no lugar, ou o seu altar está quebrado, está caído, está desmoronado, está sujo. Como é que está o seu altar? Como é que está a sua Betel com Deus nessa noite? Como é que está o seu altar de adoração? Se hoje você chegasse em casa e ouvisse um barulho na porta, alguém batendo, alguém te chamando, tocando o interfone, te chamando no WhatsApp, não sei, Jesus entrasse e falasse: hoje nós vamos conversar sobre a sua vida espiritual, o que você teria a dizer para Ele? Como é que está o seu altar de adoração a Deus? Você pode pensar assim: não, mas eu não tenho imagens, eu não adoro outros deuses, eu não sou uma pessoa idólatra. Isso quem tem que dizer não sou eu nem você, é o Senhor. É Jesus que tem que fazer uma análise do seu coração e dizer se o seu altar está estabelecido ou não. Dizer se as pedras do seu altar de adoração estão no lugar ou não. Dizer se o seu altar com o Senhor está firmado ou não, ou se ele está caído. Não sou eu que vou dizer isso, é o Senhor que tem que dizer isso, é o Espírito Santo que vai te dizer. O que eu sei é que todos nós precisamos chegar em Betel, abandonar o passado, abandonar os deuses, abandonar a idolatria, abandonar tudo aquilo que nos prendia a outros deuses e estabelecer um altar na nossa vida de adoração a Deus e dizer: a minha vida é exclusivamente, totalmente de Deus e do Senhor Jesus. Não pode haver outros deuses na sua vida. Jesus é muito ciumento, viu, gente? Os rapazes aí, ciúmes não é muito bom não. As meninas também eu digo, viu? Não seja ciumento demais, você vai perder o rapaz. Mas para Jesus eu não posso dizer, Ele que manda em mim. Mas Ele é muito ciumento. Jesus tem ciúmes de você. Ele tem muitos ciúmes de você. E Jesus não se agrada quando o nosso coração está caminhando para a adoração a outros deuses e tirando o nosso tempo e a nossa adoração com Ele. Então nós temos que passar por Betel também e reconstruir o nosso altar de adoração a Deus. Amém? Então vamos, Elias. Se você quer continuar comigo, vamos. Mas chegando em Jericó, ele disse: não, fica aqui, porque o Senhor está me enviando a Jericó. Terceiro lugar que nós precisamos passar, Jericó. Jericó pensava que era uma cidade impenetrável. Eles acreditavam que nunca seriam invadidos, porque eles tinham muralhas muito fortes, porque eram muito fortificados, porque ficavam numa região muito difícil acesso. Eles imaginavam: nunca o inimigo vai entrar aqui, nunca vão nos alcançar, exércitos nunca conseguirão subir nas nossas muralhas. Os inimigos nunca entrarão nas nossas cidades fortificadas, porque nós somos muito fortes, nós somos poderosos. Jericó representa o orgulho. Você conhece gente orgulhosa? Você é orgulhoso? Eu conheço gente que nem desculpa pede. Pode ter dado um tiro de tanque no vizinho, não pede desculpa. No máximo: ô vizinho, tudo bem? Tem alguns pais, eu conheço um pai que ele nunca pede desculpa. Ele é assim, ó, por exemplo, eu fui lá, dei um corte seco no Yuri. Aí no outro dia eu vou lá, chego, eu sei que o Yuri talvez goste, o Yuri gosta de frango frito, lá do Jet Chicken. Você é muito cringe no Jet Chicken, né? Aquele lugar tem 30 anos, é igual, nunca mudou nem as luminárias. E aí, eu chego lá no outro dia, eu não peço desculpa pro Yuri. Eu chego lá com uma bandeja do Jet Chicken, entrego: ô Yuri, como é que você tá, cara? Vamos comer aí um Jet Chicken, conversar. Mas não peço desculpa para ele. O orgulho não deixa, o ego não deixa. Mas a palavra do Senhor diz que Deus abate o soberbo, mas exalta o humilde, mas enaltece aqueles que têm humildade. Os orgulhosos nunca poderão caminhar com Jesus muito tempo,
Porque em algum momento da caminhada, Jesus vai olhar para ele e vai falar: se você não deixar de ser orgulhoso, você não pode mais caminhar comigo. Ele fala: eu não, que vou ficar caminhando com esse cara estranho aí. Eu sou maior do que ele. Sou mais. Eu sou eu. Sou o top. Os orgulhosos não herdarão o reino dos céus. Os orgulhosos não terão uma caminhada com Deus. Aqueles que não passarem pelo processo de Jericó, de derrubarem as muralhas do seu orgulho, do seu coração, da sua vida, não terão uma vida plena com Deus. Jovem, sempre lembre, sempre tenha no seu coração: Jesus tinha todos os motivos do mundo para ser o cara mais orgulhoso daquela época. Ele podia voar, ele podia fazer qualquer coisa. Ele pegava um copo de água, hoje quero suco de uva. Nossa, que vontade de comer uma costela. Gente, ele podia fazer qualquer coisa. Se ele fosse um cara orgulhoso, quando ele estivesse passando na rua e alguém falasse mal dele, transformava num cachorro. Jesus tinha todos os motivos do mundo para ser a pessoa mais orgulhosa de toda a história. Ser um Napoleão Bonaparte. Mas ele era tão humilde que até mesmo antes de entrar numa casa, ele batia na porta e pedia licença. Posso entrar? Ele era tão humilde que quando os adversários, os inimigos, os religiosos falavam mal dele, desprezavam ele, ele ficava calado, entendendo que ele estava cumprindo a vontade do Pai. Jesus tinha todos os motivos para ser orgulhoso, mas ele foi humilde, e além de humilde, ele foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Todos nós precisamos passar por Jericó. Você precisa deixar de ser orgulhoso. E como a gente está em casa, eu posso falar com vocês de forma franca: para de ser bobo, rapaz. Para de ser bobo. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nem aqui você estaria. Você pensa o quê? Que a tua faculdade, o teu conhecimento, o teu emprego está te levando a algum lugar? Se não é o Senhor nos abençoar e ter misericórdia de nós todos os dias, já teríamos sido consumidos há muito tempo. Se os dias não fossem abreviados, nós já teríamos sido enganados. As misericórdias do Senhor é que nos mantém de pé. É a bondade do Senhor que nos mantém vivos. É o amor de Jesus que nos mantém fortalecidos. O teu orgulho só vai te levar para baixo, literalmente falando. E por fim, nós temos que passar pelo Jordão. Tratamos a carne. Estabelecemos um altar de adoração a Deus. Tratamos o nosso orgulho. Agora é hora de morrer. Mas como assim eu tenho 20 e pouquinhos anos, já vou morrer? Para Deus, todo homem natural tem que morrer. Mata todo mundo. A ordem de Deus lá no computador dele, lá no céu, para o Espírito Santo: mata todo mundo. Eu só quero gente espiritual. Porque se o carnal não morrer, o espiritual não nasce. Se o natural não morrer, o espiritual não nasce. Os homens chegavam no Rio Jordão, João dizia para eles: vocês vieram aqui fazer o quê, raça de víboras? Um cara um pouco rude, né? A simpatia não era uma das grandes qualidades de João, mas a verdade era, e a sinceridade também. Vocês vieram aqui ver o que, raça de víboras? Vocês vieram aqui ver um espetáculo, ver um show, ver um grande apresentador? Vieram aqui ver um príncipe no deserto? Arrependam-se, arrependei-vos. E muitos daqueles homens arrependiam-se, confessavam seus pecados e eram batizados por João. E o batismo no Rio Jordão representa a morte do velho homem e o nascimento de um homem espiritual. Porque todos nós temos dentro de nós, aqueles que ainda não passaram por esse processo do Rio Jordão, um homem natural. Este homem natural não quer saber de Deus, não quer saber das coisas de Deus, não quer saber da palavra de Deus, não quer saber
de buscar a Deus, mas o homem espiritual, se ele for mais forte que o natural, nós teremos sede de Deus, como a corça anseia pelas águas. E Jesus será o nosso alimento, e nós teremos fome de crente, Rafa. Por Jesus. Fome de crente depois de congresso nós teremos por Jesus. Mas para isso nós precisamos passar pelo Rio Jordão. Você precisa morrer, jovem. Esse eu aí dentro de você, esse homem carnal, essa mulher carnal, esse eu precisa morrer. Você precisa passar pelo Jordão para você renascer uma nova criatura e dizer: Senhor, agora eu estou pronto para viver uma nova vida com o Senhor. E quando nós passamos por esses 4 princípios de Deus, eu não vou falar o que Deus vai fazer na sua vida, porque eu não sou bobo, porque eu não sei. Se eu dissesse o que Deus vai fazer na sua vida, estaria mentindo, porque com cada um Deus tem um propósito. Mas o que eu sei é que muitos propósitos em comum passam por esses 4 princípios. O que eu sei também é que muitas pessoas que não passam por esses 4 princípios não alcançam o seu propósito. E só depende de você aonde você quer chegar. Eu não vou te empurrar. Seus pais também não. Nós podemos te aconselhar, orar por você, te ajudar. Mas, como diz um provérbio judaico, um mestre pode abrir a porta, mas só você pode atravessá-la. É você que tem que tomar a atitude, é você que tem que saber aonde você quer ir, quem você quer ser, aonde você quer chegar e os processos que você quer passar. Você quer ser um jovem de Deus, você quer ser um homem de Deus, você quer ser uma mulher de Deus, pague o preço por isso. Se você quer ser mais espiritual que os outros, então ore mais que os outros. Se você quer saber mais da Bíblia do que os outros, então estude mais a Bíblia do que os outros. Se os outros estudam a Bíblia 1 hora por semana, estude 10, 20, 30. Se você quer chegar a um lugar em Deus, estabeleça esse lugar através do extraordinário para Deus. E para isso você precisa passar por algumas situações. E eu quero convidar você para orar. Fique de pé, por favor. Eu quero chamar você que precisa passar por um desses 4 princípios. Eu quero orar por você. Se você precisa passar pela primeira cidade de Gilgal, precisa tratar a sua carne, vem aqui. Se você precisa passar pela cidade de Betel, restabelecer o altar ao Senhor, vem aqui. Se você precisa passar por Jericó, derrubar essa muralha de orgulho dentro de você, vem aqui que eu quero orar por você. Se você precisa passar pelo Rio Jordão, matar esse homem natural para nascer um homem espiritual dentro de você, vem aqui que eu quero orar por você. E se você precisa passar por todas essas cidades juntas, vem aqui que eu também quero orar por você. O que você não pode é sair daqui da mesma maneira. Você tem que sair daqui diferente. Amém? Tem alguém que precisa dessa oração? Faz assim com sua mão. Alguém gostaria de receber uma oração? Alguém gostaria de começar a caminhada por esses princípios? Tem uma pessoa aqui. Alguém mais? Faz assim com a mão. Eu quero orar por você. Não? Amém. Tem uma pessoa. Ninguém mais? Alguém? Mais ali? Aqui, mais um. Tem mais alguém? Deixa eu perguntar, existe alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus? Tem alguém? Tem alguém entre nós, algum visitante? Tem alguém? Faz assim com a sua mão, quem não entregou sua vida a Jesus ainda. Tem alguém? Todos são da casa. Tem alguém que não entregou sua vida a Jesus ainda? Todos são daqui? Todos conhecem Jesus? Todos conhecem a palavra? Todos estão com a salvação garantida, eternidade? Se não, eu quero orar por você também, te dar uma oportunidade de receber esse Jesus na sua vida. Tem alguém aqui que gostaria de receber a Jesus? Faz assim que eu quero orar por você. Essa mocinha quer receber a Jesus? Amém. Tem mais alguém? Mais alguém? Não? Todos já são da casa? Todos têm Jesus? Então aqueles que querem passar por esses princípios, faz assim com a sua mão que eu quero orar agora. Senhor Jesus, a Tua palavra foi ministrada, Pai, de uma forma verdadeira,
Não foi um espetáculo, não foi um show, não foi um coaching espiritual. Apenas a tua palavra foi ministrada. Porque é a tua palavra que sara, é a tua palavra que cura, é a tua palavra que liberta. É o Senhor que faz tudo em nossas vidas. E todos nós, em algum momento, precisamos passar por esses processos, por esses 4 princípios. Precisamos passar por esses processos para chegar ao que o Senhor quer conosco, nas nossas vidas. E eu quero te pedir, Jesus, dê força a essa pessoa, dê coragem, dê graça, dê autoridade, dê unção a ela, Senhor. Abraça ela neste momento. Talvez tem pessoas aqui que precisam receber um abraço do Senhor. Pai, vai de encontro a essa pessoa, dá um abraço nela. Dá um abraço de pai. Talvez essa pessoa nunca recebeu um abraço de um pai. Nunca foi abraçado pelo seu pai. Vai nessa pessoa agora, Jesus, dá um abraço de pai nela, bem apertado, para demonstrar que o Senhor é um pai amoroso, talvez diferente do pai carnal que ela teve. Que o Senhor é um pai que restaura, que o Senhor é um pai que ama, que o Senhor é um pai que perdoa, que o Senhor é um pai que acolhe, que recebe em casa novamente. O Senhor é um Deus amoroso. Jesus, dê-nos um abraço esta noite, papai. Talvez existem pessoas aqui que só precisam de um abraço, só precisam de um afago, de um carinho. Cuida de nós, Pai. Ajuda-nos. Perdoa os nossos pecados e ofensas. Trabalha em nossos corações. Ministra em nossas vidas, papai, para que nós possamos ser uma geração de jovens conhecidas por ser tementes ao Senhor, obedientes ao Senhor. E que o Senhor possa operar muitos milagres e maravilhas através das nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.